Vamos abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se você não trouxe sua Bíblia, tudo bem, eu acredito que vai aparecer aqui no telão para você. Isso, está aí no telão para você. E diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu vou fazer uma oração rápida. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela pode falar com cada pessoa aqui de uma forma especial, de uma forma que cada pessoa precisa ouvir. Te agradeço porque nesse momento o Seu Espírito Santo está agindo. Ele está pegando cada palavra que sair dessa plataforma, que sair da minha boca. Ele vai personalizar, ele vai tocar no coração de cada pessoa, para que cada pessoa possa ter um encontro com você. Deus, eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo que está aqui nesse lugar, pela Tua presença, e porque a gente vai sair daqui transformado, diferente de como a gente entrou. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito conversado no meio cristão. Talvez se você já está na igreja há um tempo, você já deve ter ouvido falar desse assunto inúmeras vezes, que é o tema de santidade. Deus nos chamou para ser santos. A Bíblia diz isso, a gente acabou de ler que Deus nos chamou para ser santos, assim como Ele é santo. Eu cresci na igreja e eu cresci ouvindo sobre esse assunto. Na verdade, era um dos assuntos mais falados de na igreja onde eu cresci, nas igrejas onde eu passei. Mas não sei como que você ouviu esse assunto, mas muitas vezes esse assunto parecia para mim um assunto meio pesado, né? Um assunto meio que trazia uma carga consigo, porque eu fui ensinado que ser santo era ser esquisito. Alguém já ouviu isso? Alguém já entendeu dessa mesma forma? Eu cresci aprendendo assim: ser santo era você ser diferente, era você ser diferentão de todo mundo, era você usar talvez um estilo de roupa. Ser santo é talvez você não consumir algum tipo de conteúdo. Eu sou santo, então eu não assisto filme do Harry Potter, sei lá, não assisto filme da Disney. Eu não assisto isso, ou eu não assisto aquilo. Eu não vou ao cinema, eu não vou ao teatro. Eu sou esquisito, eu sou diferente, mas mais pendendo para o lado do esquisito, né? E tem um jeito especial de falar, né? Eu tenho que ter um trejeito ali na fala. Eu tenho que pegar todas as oportunidades que eu tenho para mostrar para as pessoas que o que elas estão fazendo está errado. Então, qualquer momento, não, isso aí não é de Deus não. Ou melhor, pior, né, que eu falava, não, isso aí minha religião não permite. Quem já ouviu essa aí? Por que você não fala palavrão? Não, minha religião não permite. Então, ser santo para mim era sinônimo de ser diferente, mas no sentido de ser esquisito, de ser estranho, de ser totalmente alienado ali da cultura, alienado da sociedade. E especificamente, também tinha essa mensagem que vinha junto, que é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você quer ser santo, olhe as suas companhias, olhe as suas amizades, olhe com quem você anda, olhe com as pessoas que você anda. E se você está andando com uma pessoa que não é santa, essa pessoa vai te contaminar e você vai deixar de ser santo. Eu, enfim, cresci, fui para o colégio, eu
seguia mais ou menos ali, tentava, né, falar que a minha religião não permitia algumas coisas e tal. E no colégio eu me envolvi lá com o movimento cristão, lá do colégio. E tinha um funcionário do colégio que ele sempre ia nessas reuniões, no clubinho cristão, né, tipo um GC que tinha lá no colégio. Só que eu, assim, já tinha evoluído um pouquinho dessa mensagem, tá? Então eu já tinha amigos, eu né, conversava com a galera, eu ia almoçar com eles, eu andava ali com eles, colegas, amigos, assim, normal, dia a dia. E aí esse funcionário sabia que eu era cristão, porque ele tinha me visto lá no grupo. Um dia me chamou ali, meu irmão, vem cá. Ele me chamou de meu irmão, vem cá. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. E falei, caraca, amém, irmão, fala aí, qual é a palavra do Senhor? Ele, olha, Deus está falando para você ser santo. Amém, irmão. Separado. Amém, aleluia. Então, assim, para de andar com esses seus amigos. Não anda com esses amigos, não. Né, eu fico vendo você ir andando para cima e para baixo com eles. Não, Deus está te chamando para ser separado. Para de andar com eles. For conversar com eles só para falar de Jesus. Agora o resto, não anda com eles, não fala com eles, seja separado. Eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou falar com a pessoa de Jesus se eu nem converso com ela? Né? Eu vou chegar lá do nada, e Jesus te ama. Né? O cara super estranho, assim, nunca falou comigo, já chega e manda uma bomba e sai, né? E eu fico pensando, de onde vem essa ideia da igreja, de onde veio essa ideia de que, essa ideia meio obtusa de santidade, né? De que você precisa se separar das pessoas, parar de andar com as pessoas, ou parar de fazer certas coisas, porque essas coisas podem te contaminar, essas coisas podem te contagiar. A lógica dessas pessoas não está totalmente errada. O problema é que elas pararam em metade da história. Uma história que começa assim, quando Deus chama um povo para ser o seu povo escolhido. Ele chama Israel e ele fala, você, Israel, vai ser um povo santo, um povo diferente. Deus chama Israel e ele fala isso para Israel. Israel, eu quero que você seja santo como eu sou santo. O que significa santo, então? Santo significa isso, separado, literalmente, mas mais especificamente significa alguém totalmente diferente. Por que a Bíblia fala que Deus é santo? Porque Deus, não tem igual a Ele. A gente acabou de cantar isso. Deus, Ele é totalmente diferente de tudo que você pode pensar ou imaginar. Ele é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente dos outros deuses que existiam naquela época que Ele chamou Israel. Ele é totalmente diferente, Ele é totalmente algo completamente novo. E Ele chamou esse povo para falar, olha, eu quero que vocês sejam um povo separado para mim, um povo dedicado para mim, um povo diferente desses outros povos, porque esse povo eu vou governar, eu vou ser o rei desse povo. E Ele chamou Israel, e aí vamos ler Levítico 11:45, diz o seguinte, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a referência que Pedro usou naquele texto que a gente leu no início. Então, Deus chamou Israel para ser esse povo santo, esse povo dirigido por Ele, esse povo governado por Ele. Mas a gente sabe a história que o primeiro approach de Deus, talvez, a primeira estratégia, e também influenciado também por uma atitude do coração do próprio povo de Israel, o sistema que governava o relacionamento de Deus com esse povo era a lei, era a antiga aliança. E Deus chegou para eles e falou, olha, vocês querem ser santo como eu sou santo? Então tá aí, uma série de regras para vocês cumprirem, e vocês precisam cumprir essas regras, e eram regras extremamente pesadas, né? Eram 613 regras que eles precisavam cumprir para que eles pudessem se enquadrar nesse status de ser santo como Deus é santo.
E essas regras eram coisas... ia desde a coisa mais simples até a coisa mais complicada. E Deus falava para Israel, olha, se você... Alguns exemplos, né? Se você tocar em um leproso, você vai se tornar impuro. E você vai ter que fazer um ritual lá de purificação para você poder entrar de novo na congregação de Israel. Se você tocar em uma mulher que está com fluxo de sangue, você se torna impuro. Se você tocar em alguma coisa de morto ou tocar em algum corpo, você se torna impuro. Então Israel ele vivia nesse mundo de não me toques, né? Não posso tocar nisso e essa pessoa não pode me tocar, porque senão a impureza dela vai me contaminar e eu vou deixar de ser santo. E aí olha o que Deus fala em Levítico 15, 31. Ele fala, mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo. Então todas essas regras mostravam o que para Israel? Olha, a santidade de vocês é uma santidade frágil, é uma santidade passageira, uma santidade que não é duradoura, porque o mínimo contato que vocês têm com a impureza já tornam vocês impuros. E aí Israel começou a desenvolver essa cultura de separação, essa cultura de não posso tocar, você não pode me tocar, eu não posso ter relacionamento com você porque você é impuro, e se eu me relacionar com você, eu vou me tornar impuro, eu vou perder a minha santidade, porque a minha santidade ela é frágil. E a qualquer momento, ao menor toque, eu vou deixar de ser santo. E isso extrapolou para o relacionamento com outras pessoas. Então, Deus falou, olha, vocês não vão se relacionar com os povos que estão ao redor, porque eles vão influenciar vocês. Em vez de vocês influenciarem eles vão influenciar vocês vão adorar outros deuses. Então, se separa desse povo. E aí eles começaram a extrapolar isso. Se o cara é pecador, o cara tem um tipo de pecado, eu não vou me relacionar com ele, porque senão ele vai me contaminar e eu vou me tornar um pecador como ele. E começou a ter essa cultura de separação. E é daí que vem essa cultura, muitas vezes da igreja, de santidade é separação. Não posso encostar em você. Você não pode ter contato comigo, porque senão eu vou me contaminar, eu vou ser contagiado pelas impurezas. E aí então entra Jesus na história. Graças a Deus que Jesus entra na história, amém? Jesus entra na história e Jesus ele é a santidade em pessoa, amém? Jesus ele é totalmente santo, ele é Deus feito carne, Deus feito homem, e Deus é santo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Jesus, ele é perfeitamente santo. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, a imagem visível do Deus invisível. Ele é santo. Mas, para confundir a cabeça dos fariseus, dos judeus, dos religiosos, Jesus vem com um conceito meio estranho. Poxa, Jesus está sentando com prostitutas, com pecadores. Jesus ele está comendo com publicanos. Que história é essa, ué? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Que história é essa que Jesus está andando com pecadores, Jesus está sentando aí com publicanos, com pessoas impuras? Ele não tem medo de ser contagiado por essas pessoas? E deixar de ser santo? Ora, sede santos como Deus é santo. E aí Jesus vai mais além. Ele vê um leproso e lembra que na lei, se alguém tocasse o leproso contaminava quem estava puro. Se você tocasse uma mulher com fluxo de sangue, o impuro contaminava o puro. Mas Jesus chega e toca num leproso e o leproso fica curado. Em vez de Jesus ficar com a lepra, em vez de Jesus ficar...
Ih, toquei no leproso. Espera aí, vou ter que ficar 7 dias aqui fora do arraial, porque eu me tornei impuro, eu deixei de ser santo, deixei de ser puro. Não. A santidade dele era tão grande, a pureza dele era tão grande, que a pureza dele contaminava o impuro. E ele tocava o leproso e o leproso era curado. Aí veio uma mulher com fluxo de sangue, mulher impura aos olhos da lei, toca em Jesus. E aí Jesus sente que a mulher tocou ele, e aí ele diz: poxa, você me tocou, peraí, estou impuro agora, deixa eu fazer meu cerimônia, meu ritual. Não, a mulher toca nele, e a pureza de Jesus contamina aquela mulher, e ela sai dali curada, ela sai dali limpa. E aí Jesus está passando numa cidade, tem um funeral acontecendo. E ele chega e toca no caixão daquele morto, no caixão do filho daquela viúva. E se você tocasse em alguma coisa de morte, relacionada à morte pela lei, você estava impuro. Mas quando ele toca, a vida que estava dentro dele era tão grande, que a vida dele contaminou a morte, e aquele cara ressuscitou e passou a viver. Você entende que Jesus veio mostrar um novo conceito de santidade? Uma santidade que contamina o pecado e não é contaminada pelo pecado. Uma santidade que contagia o impuro. O puro torna o impuro puro. Ao contrário da lei. E por que isso era possível? Por que Jesus podia tocar nessas pessoas? Por que Jesus podia se relacionar com essas pessoas? Por que Jesus podia se relacionar com alguém como Zaqueu, um publicano desonesto, um cobrador de imposto, que defraudava as pessoas, e ali a gente não sabe nem o que Jesus falou com ele, mas eu sei que depois de algumas horas aquele cara sai totalmente transformado. Por que Jesus podia se relacionar com essas pessoas? Porque, ao mesmo tempo que ele era a expressão da santidade de Deus, ele era o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. Jesus é o sacrifício perfeito. E esse sacrifício é o que permite que as pessoas pudessem ter contato com a santidade de Deus e não fossem julgadas, não fossem condenadas, ou não morressem, como a gente acabou de ler em Levíticos. Por que essas pessoas entravam em contato com a santidade em pessoa e elas não morriam? Porque a santidade em pessoa, logo mais, iria morrer numa cruz e levar sobre ele os pecados de toda a humanidade, os pecados do leproso, os pecados da mulher com fluxo de sangue, os pecados do filho daquela viúva, os pecados de Zaqueu, os pecados do João, os pecados do Mauricinho, os pecados de cada pessoa que está aqui, ou cada pessoa que vai existir na face da terra. Ele era o sacrifício perfeito pelo pecado, ao mesmo tempo que ele era a expressão da santidade. Então ele podia tocar nas pessoas. E a santidade dele contagiava as outras pessoas. Isso tem 2 impactos na nossa vida. O primeiro impacto que eu vejo é na minha própria vida. Isso significa que eu, mesmo sendo falho, eu posso me relacionar com Jesus. E eu não preciso ter medo de me relacionar com Jesus. Não preciso ter medo de me relacionar com Deus. Não preciso ter medo de entrar na presença de Deus, porque Ele pagou o sacrifício para que eu pudesse entrar na presença de Deus. Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse entrar na presença de Deus sem medo da morte, sem medo da condenação, sem medo do juízo, para que eu pudesse ter acesso a essa presença. Ele é amigo de pessoas imperfeitas. Ele é amigo de pessoas quebradas, para transformar essas pessoas, para libertar essas pessoas. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sou contagiado pela santidade dEle. Mais eu sou transformado, mais eu sou liberto, mais eu sou curado, mais parecido com Ele eu fico, porque eu posso ver face a face a santidade dEle, sem medo de morrer, porque eu já morri com Cristo. E a minha vida está escondida nele.
E a segunda forma, o segundo impacto disso, é o nosso relacionamento com outras pessoas. Lembra do conceito de santidade que eu aprendi? Separa das pessoas, não anda com tal pessoa, não anda com aquela pessoa, não seja amigo dessa pessoa, porque ela é uma pecadora e ela vai influenciar você, ela vai contaminar você. Não. A nossa santidade, quando está baseada no sacrifício de Jesus, ela é contagiante. Nós somos os contagiantes, e não o mundo. Não é o mundo que vai contagiar a gente com a impureza deles, é a gente que vai contagiar o mundo com a santidade de Jesus que habita em nós. Sabe, a igreja às vezes ela parou nessa primeira parte. Ela está ainda enxergando como Israel, como os fariseus, vivendo essa santidade frágil, vivendo essa santidade passageira, essa santidade que é aquele vaso de porcelana. E eles têm razão de viver assim, porque se a sua santidade é baseada no seu esforço, realmente você está numa base bem fraca. E a sua santidade vai ser contagiada por outras pessoas, sim. Porque na nossa carne, na nossa força, no nosso braço, a gente não tem capacidade de viver a santidade de Deus. É isso que a lei veio mostrar para a gente. A gente não consegue. A gente é naturalmente tendencioso a ser influenciado pelo mal. Mas se a sua santidade está baseada no sacrifício de Jesus e no Espírito Santo que habita dentro de você, aí você passa a ter uma santidade robusta, uma santidade forte, uma santidade firme, uma santidade que não se abala por qualquer coisinha, não. Não é qualquer coisinha que te faz impuro, não. Na verdade, quando o impuro tem contato com você, ele sai desse encontro puro. Ele sai desse encontro santificado. Ele sai desse encontro transformado. Ele sai desse encontro diferente, influenciado. Porque nós somos os contagiantes. A santidade que habita em nós é contagiante. Bem no início da igreja, lá em Atos, Pedro ele tem uma experiência em que Deus mostra isso para ele. É muito interessante. E Pedro, ele era um judeu, e ele ainda estava com esses conceitos, né, de judeu, de não posso me relacionar com fulano, com beltrano, não posso sentar com gentio, não posso conversar com quem não é judeu. E aí, acontece uma cena, está lá em Atos 10, depois se você quiser ler lá completo, eu vou resumir aqui a história. Tem um anjo que chega para um gentio, um romano chamado Cornélio e fala: Cornélio, manda alguém ir lá na casa de Pedro, na casa de Simão, o curtidor, e Pedro está lá, e chama ele para vir aqui pregar o evangelho para você. Primeiro, abrindo um parênteses, eu acho isso bizarro, né? Que o anjo chega para o Cornélio e fala: Ei, Cornélio, beleza? Tranquilo? Então vai lá chamar Pedro lá para explicar o evangelho para você, porque eu não vou fazer isso não. E aí chama lá Pedro. Enquanto eles estão indo para chamar Pedro, Pedro tem uma visão que desce vários animais considerados pela lei impuros numa rede, e ele ouve uma voz do céu falando: Pedro, levanta e come. E aí ele, eu acho isso muito engraçado, Pedro é muito engraçado. Ele vira para Deus e fala: não, senhor, tá louco? Eu não vou comer isso não, isso jamais entrou coisa impura na minha boca, eu não vou comer isso. E aí Deus fala para Pedro, lá em Atos 10, capítulo 14. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Uau, não chame impuro ao que Deus purificou. E Deus estava dando uma visão para Pedro sobre Cornélio, sobre aquele gentio. Que Pedro falou: não, eu não tenho nada a ver com gentio, eu não vou me relacionar com essa gentalha. Acho que daí que veio essa expressão, né? Não vou me relacionar com essa gentalha. E aí Deus fala: não chame impuro aquilo que eu purifiquei.
Entende que Deus estava falando para Pedro, Pedro, presta atenção, o mesmo sacrifício que purificou você é o sacrifício que purifica Cornélio. A diferença é que ele ainda não descobriu isso. A diferença é que ele ainda não entendeu isso. E eu preciso de você para ir lá e falar para ele que os pecados dele estão perdoados e que ele já foi purificado pelo sangue do Cordeiro. O mesmo sacrifício que purificou Pedro, purificou Cornélio. Cornélio ainda só não tinha descoberto e não estava vivendo isso. A Bíblia diz, 1 João 2, que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, é o preço não só pelos pecados da igreja, mas pelos pecados do mundo. 2 Coríntios 3, Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus e Deus nos deu o ministério da reconciliação, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. O sacrifício de Jesus ele já é suficiente para todo mundo, mas nem todo mundo ainda ouviu falar sobre isso, nem todo mundo ainda descobriu isso, nem todo mundo aceita isso, mas ele já é suficiente para aquela pessoa. E da mesma forma que o sacrifício de Jesus permitia que Jesus tocasse naquelas pessoas e liberasse ali uma santidade que contagiava aquelas pessoas e que transformava aquelas pessoas, esse mesmo sacrifício que nos permite nos relacionar com outras pessoas sem medo de ser contagiado, sem medo de ser contaminado, porque o mesmo sacrifício que nos purifica também purifica elas. E o sacrifício que purifica a nossa vida é muito maior do que qualquer outro pecado, do que qualquer coisa impura. A santidade de Jesus que habita em nós, que flui do sacrifício de Jesus na cruz, é muito maior do que o pecado. Você consegue entender isso? E eu preciso te falar, a gente fala isso, e talvez você possa entender o que eu estou falando errado. E eu não quero que você entenda o que eu estou falando errado. Então eu quero te dizer o que eu não estou falando. Tá? Eu não estou falando que você não deve se abster de companhias que fazem mal para você. De amizades, relacionamentos tóxicos. De relacionamentos que, cara, só estão te puxando para baixo, só estão te prejudicando. E eu não estou falando para você, continue assim, vai, sofra mesmo. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que sempre se colocar e tem que estar num lugar ou em relacionamentos que estão sempre te colocando no seu limite. Sempre despertando algo em você que não é o que você quer fazer, ou que não é o melhor de Deus para você. Eu não estou falando isso. Não estou falando que você tem que continuar sempre se expondo. Você conhece os seus limites, você conhece o que te prejudica, o que te faz sair talvez dos eixos. Eu não estou falando para você continuar isso e não evitar isso. Eu não estou falando que a gente tem que ser conivente com as pessoas e dizer sim e concordar com tudo o que elas fazem. Não é isso que Jesus fazia. Jesus amava. Jesus aceitava, Jesus se relacionava. Jesus não chegava e condenava e julgava, mas através do relacionamento delas com Jesus, de alguma forma, elas conseguiam ver que tinha um caminho melhor, que existia algo melhor e que elas queriam fazer diferente porque elas encontraram alguém que é diferente. Alguém de quem flui uma alegria, um prazer. E eu quero também viver isso. A santidade, ela continua sendo o chamado de Deus para a gente. Mas a diferença, primeiro, que ela não está mais baseada no nosso esforço, mas no sacrifício de Jesus. E segundo, é que ela não significa que a gente tem que estar separado das pessoas. Que a gente tem que ser alienado da sociedade, ser estranho, esquisito,
não assistir filme, não fazer isso, não fazer aquilo, não ter amigos, não ser alegre, não ser feliz. Não, gente. Imagina isso, olha, vem, aceita Jesus. Mas, cara, se for para viver uma vida miserável igual a sua, eu não quero aceitar Jesus, não, hein? Uma vida triste, uma vida, o cara só fica para baixo, o cara não pode fazer nada, o cara só vive focando no que ele não pode fazer. Eu não quero esse Jesus. Mas quando chega um cara, uma pessoa segura de si mesmo, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de sabedoria, uma pessoa livre, uma pessoa diferente, mas não esquisita, isso desperta o olhar das pessoas. Caramba, eu quero isso que essa pessoa está vivendo. Para concluir, eu queria que a gente lesse Filipenses 2:15, que diz o seguinte: para que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Para mim, Paulo resumiu minha pregação. Eu podia ter pregado em 1 minuto, Mauricinho, só lendo esse versículo. Porque ele diz: Deus chamou você para ser puro, irrepreensível, filho de Deus inculpável. Ele chamou tudo isso. Amém? Mas olha o que ele diz: no meio de uma geração. Ele não chamou você para estar à parte de uma geração. Ele não chamou você para estar alienado a uma geração. Ele não chamou você para estar separado de uma geração. Ele chamou para você ser santo, irrepreensível, inculpado, filho de Deus, que brilha como luz no meio. O nosso lugar é no meio. O nosso lugar não é a parte, o nosso lugar não é a margem, o nosso lugar é no meio. É se relacionando com as pessoas. É assim como Jesus, entrando na vida e no dia a dia de pessoas quebradas, de pessoas complicadas, de pessoas machucadas, de pessoas que sofreram, de pessoas que estão sem alegria, sem vida, sem saída, e amar essas pessoas, e se relacionar com essas pessoas, e não ter medo de que o que elas têm vão contagiar o que a gente tem, mas porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é a santidade que está em nós do que o pecado que está no mundo, maior é o poder que está em nós do que o poder que está no mundo. Gente, quem é os contagiantes? Somos nós. Nós somos os influenciadores. Então, de forma bem prática, eu quero te encorajar. Primeiro, estar consciente da santidade que habita em você. Não estou falando de uma santidade que você tem que se esforçar para viver. Eu estou falando de uma santidade que flui de dentro de você, por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Esteja consciente do poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Ele habita dentro de você. O poder que venceu a morte, o inferno e o pecado, ele habita dentro de você. Então você pode sim viver uma vida diferente. Você pode sim viver uma vida de uma forma que agrada a Deus, de uma forma natural, porque o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. A santidade de Jesus habita dentro de você. Em segundo lugar, se relacione com as pessoas. Ame as pessoas. Ouça as pessoas, se interesse por elas, seja amigo delas, mesmo que você não concorde com tudo que elas façam, com tudo que elas pensem, com tudo que elas digam. Ame, esteja ali, ligue, mande um WhatsApp, conversa, ouve, responde. Esteja ali com elas, seja amigo delas, assim como Jesus seria amigo delas. E a santidade que está em você vai contagiar a vida delas. E a pureza que está em você vai contagiar a vida delas. Amém. Será que você pode ficar de pé?